Pretéritos Podcasts apresenta Sem Barreira, o nosso podcast sobre futebol feminino. Para outros conteúdos dos Pretéritos, acesse nosso site pretéritos.com.br. Seja bem-vindo a mais este episódio. Salve, salve futebol femininers, quarenteners ou não, né? Se você puder ficar em casa, fique. Como cantaria o urso Balu, né? Se puder, saia apenas para fazer o necessário, somente o necessário. O extraordinário é demais. É isso aí, eu sou Eduardo Willi, serei o seu host e minha primeira experiência num chroma key, o famoso fundo verde, que também pode ser azul ou vermelho, red, green, blue. Meu primeiro contato com o chroma key foi justamente envolvendo uma ação da Nestlé para Mowgli, o menino lobo. E eu era criança, não queria fazer aquilo, mas minha mãe me obrigou, foi horrível. Mas essa não é a pauta de hoje. Hoje nós vamos falar de futebol feminino nas Olimpíadas. E para quem não sabe, seguindo nossa produção de especiais, no episódio anterior falamos da Copa do Mundo, né, de futebol feminino. Nós passamos pela história das edições que já tivemos até hoje. Aqui estamos em 2020, neste momento de gravação. Então a gente falou de todas as Copas do Mundo feminina até então. Então se você não ouviu, ouça, ficou bem legal. Ele está disponível nas principais plataformas de podcast e também no YouTube. No YouTube lá, se você não se inscreveu ainda em nosso canal no YouTube, se inscreva, assim como também no Twitter e no Instagram. No Twitter e no Instagram, nossa arroba é @podsembarreira. Mas Edu, eu já sigo vocês lá no Twitter, eu preciso seguir também no Instagram. Quem sou eu para falar o que você precisa ou não precisa? Mas se você seguir a gente em todos os meios possíveis, nós ficaremos muito agradecidos. Tá bom? É isso aí, hoje comigo, quem está aqui, né? Está Marcelo Murata. Tudo bem, Mark? Tudo bem, bom dia, grupo. E que vocês dêem um dia muito iluminado, muita paz e harmonia. Olha só que mensagem boa e acolhedora para começar este episódio. De WhatsApp. No WhatsApp, só vale para WhatsApp. Só vale para WhatsApp. Ok. João Victor Marques Saraiva Silva. Oi, sou eu. Bom dia também pra vocês. Mas eu tô meio seu madruga, assim, tipo, acordando de mau humor e louco pra voltar a dormir. Mas de repente então, o nosso ouvinte tá no meio da madruga agora. Não tá nem... Então vai dormir, rapaz, porque é importante. Não deixe a quarentena mexer com o seu relógio fisiológico aí, como o meu e de nossos queridos amiguinhos aí. Se divirta-se no episódio de hoje. E elas estão aqui também, ó. Essa daqui faz tempo que não aparecia, hein? Elisa Marinho! Oi! Ô, gente, eu tava com tanta saudade de vocês, tava me sentindo super em falta, tava já, meu Deus. Mas que bom estar com vocês, principalmente pra gente falar de futebol, né? Novamente falar das Olimpíadas, vai ser bem legal. Obrigada pelo convite de sempre e é isso aí. Bom dia, boa tarde, eu tô confusa. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Depende do nosso ouvinte, não depende mais da gente. Isso daí. Os dias também estão confusos pra mim. Eu não sei mais que dia da semana é, enfim. Minha mãe dizia que só era boa tarde depois que almoçava. Então ainda não é boa tarde. Enfim. No nosso debate pré-gravação aqui. Nosso debate pré-gravação é sobre isso. Só boa tarde pro Marcelo e pra Mel Caruso, que está aqui também. Fala, galera. Muito bom estar aqui com vocês no meio da quarentena. Acho que a gente tem que saber escolher bem as companhias que a gente quer estar, né? É isso, gente. Eu espero que vocês... Não estou tão poética quanto o Mark, mas eu diria aqui que eu espero que vocês estejam continuando com a sua sanidade mental. Acho que essa é uma das coisas mais importantes. E vem com a gente... Quem sabe pistolar um pouquinho e entender um pouco mais a nossa história nas Olimpíadas. E Eduarda Araújo, ela está de volta aqui. Oi, galera! Sou eu. Mais uma vez, hein, Duda? Tá bombando 2020, hein? Sim, eu falei, né, que a minha meta ia ser participar mais, eu tô tentando cumprir ela aqui. Muito bom. E você quer falar alguma coisa pro Ali Show aí, que fez críticas pesadíssimas aí no último episódio sobre a sua ausência aí no que diz respeito a ouvir os nossos próprios episódios?
Eu não ouvi ainda, então não vou rebater as críticas. Ela não ouviu as críticas, né? Ela não ouviu os episódios. Ai, gente, eu sou uma vergonha. Ai, sério. Ô, Duda, você pode convocar a quinta emenda pra você não colocar provas contra você mesmo. Eu vou, Mel. Ai, muito bom. Vamos para a pauta, gente. Vamos falar de Olimpíadas. Se a gente aqui discutia há muito tempo a dificuldade da sociedade entender que lugar de mulher é também jogando futebol, se assim ela quiser, bom, a participação das mulheres nas Olimpíadas é um tema longo e complexo também. A primeira Olimpíada da Era Moderna foi organizada em 1896 pelo Barão de Coubertin, que dizia o seguinte sobre a participação das mulheres. Tecnicamente, as jogadoras de futebol ou pugilistas que se tentou exibir aqui e ali não apresentam interesse algum. Serão sempre imitações imperfeitas. E por isso trabalham para a corrupção do esporte. Aliás, para o levantamento moral geral. Talvez as mulheres compreenderão logo que essa tentativa não é proveitosa nem para o seu encanto, nem mesmo para a sua saúde. De outro lado, entretanto, não deixa de ser interessante que a mulher possa tomar parte, em proporção bem grande, nos prazeres esportivos do seu marido e que a mãe possa dirigir inteligentemente a educação física dos filhos. As mulheres eram vistas como sexo frágil e que não tinham o preparo físico necessário para competir e aguentar competições que tivessem qualquer contato físico. Ainda assim, Stamata Hewitt, como protesto, resolveu realizar o percurso da maratona do lado de fora do estádio. Ela chegou a realizar a prova em menos tempo que alguns homens, mas ainda assim não foi reconhecida e foi vaiada. Em 1900, as mulheres puderam competir nas modalidades de tênis e golfe, esportes que não tinham contato físico, mas não ganhavam coroas de oliveira e eram consideradas participantes extraoficiais. Em 1917, Alicia Miliati criou a Confederação Esportiva Feminina Internacional, a FEF, que começou a organizar os Jogos Olímpicos em 1922. O sucesso foi tanto que resolveram fazer novamente em 1926 e 1930 e chamou a atenção do Comitê Olímpico Internacional, o COI, que em 1936 começou a considerar as mulheres oficialmente como atletas olímpicas. É claro que a luta para conquistar uma ampla igualdade nas Olimpíadas seguiu. A primeira modalidade feminina que entrou nos Jogos foi o vôlei, em 1964. Em 1976, o basquete e o handball conquistam seu espaço. São modalidades de mais contato. Mas foi só em 2012 que permitiram que as mulheres competissem em todas as modalidades. O futebol feminino teve um agravante, pois era proibido em muitos países até a década de 70. De acordo com o que comentamos no episódio anterior, o sucesso da Copa do Mundo de 1991 abriu espaço para a inclusão do futebol feminino nas Olimpíadas, em 1996. Esse é o nosso pontapé inicial para acompanhar a história da modalidade nos Jogos Olímpicos e recuperar a história desses atletas que fizeram parte da conquista por espaço no futebol e que merecem todo o nosso respeito e admiração. E, claro, serem sempre lembradas. Depois dessa belíssima introdução ao nosso tema, vamos começar com as Olimpíadas de 1996. Eduardo Araújo, quantos anos você tinha em 96? Já pode falar? Pode, quantos anos você tinha em 96? Eu não tinha nem nascido. Nem sonhava em nascer. Eu nasci em 98. Ano da Copa masculina, que a gente perdeu pra França. Gente, Duda é uma neném. Nossa, gente, não, eu já sou velha. Ela pode participar, gente, do programa sem autorização dos pais? Eu acho que os pais dela assinaram, né? Pra ela poder participar. Já sou maior de idade, hein? Gente do céu. Não, tá assinado, tô com os documentos aqui, viu? Autoridades Pelo amor cabíveis. de Deus. Coação de menor aqui, gente. Ai, vai lá, Dudinha, se consagra aí. O trabalho infantil que é crime. Tá bom, vamos lá.
Então, as Olimpíadas de 1996 marcam aí o centenário das Olimpíadas em si, e a competição aconteceu em Atlanta, nos Estados Unidos, mas não necessariamente só em Atlanta, né? E foi a primeira competição, quer dizer, foi a primeira vez que o futebol feminino foi incluído como modalidade olímpica nas Olimpíadas. Então, por exemplo, a modalidade masculina, ela foi inserida, entrou pela primeira vez em 1900, né, nos Jogos de Paris, ou seja, 96 anos antes do futebol feminino entrar. Choque. O campeonato aconteceu entre 21 de julho e 1º de agosto, né, daquele ano, praticamente 17 anos depois que o Brasil deixou de tornar proibida a prática de futebol feminino no país, só para vocês saberem que era algo muito recente ainda. Como funcionava a modalidade feminina naquela época? Eram 8 seleções que disputavam os jogos, né, diferente do modelo atual, que hoje são 12. E naquela edição foram só 2 grupos, o grupo E e o grupo F. O Brasil fez parte do grupo F junto com a Noruega, Alemanha e Japão. No grupo E, Estados Unidos, China, Suécia e Dinamarca. O Brasil perdeu a disputa do bronze por 2-0 para a Noruega, que era campeã do mundo em 95, né, na Copa, e acabou levando o bronze. Já os Estados Unidos ficou com ouro e chocou um total de 0 pessoas, e a China levou a prata. Naquela edição, inclusive, a Pretinha, que tinha só 21 anos, foi a artilheira da competição com 4 gols, junto com a Ann-Kristin Aronens, eu não sei se fala assim, deve ser norueguês, né? Ah, mas você falou com convicção, falou... Aprendi com o Whindersson, ele fala que quando você não sabe falar um idioma, você fala rápido, que parece que... Entendeu? Não, ficou bom. E a Linda... Professor maravilhoso. Ele é sensacional, gente. Queria que ele fosse da minha família. Eu sinto como se fosse isso já. E a Linda Medellin, as duas da Noruega também, então dividiram ali a artilharia com a Pretinha, todas com 4 gols. A estreia do Brasil aconteceu no dia da estreia dos Jogos Olímpicos, que foi no dia 21 de julho, né, contra a Noruega. Então se enfrentaram ali 2 vezes, na partida de estreia e na disputa do bronze. O jogo terminou empatado, esse primeiro jogo da fase de grupos, com 2 gols da Pretinha, né, 2-2. E depois disso, né, continuou a fase de grupos, o Brasil enfrentou o Japão e venceu por 2-0, foi sensacional, quer dizer, eu não vi, mas eu li relatos aqui. E depois disso, a gente enfrentou a Alemanha e acabou empatando ali 1-1. Foi o último jogo da fase de grupos, composta aí por 3 jogos para cada seleção. Depois disso, né, por conta do modelo das Olimpíadas da competição, a gente tinha fase de grupos e ia direto para a semifinal. Então o Brasil pegou a China e acabou perdendo por 3-2. Nisso, a China foi disputar a semifinal com os Estados Unidos e o Brasil seguiu para a disputa do bronze. Nessa aí da disputa do bronze, né, a gente perdeu, como eu falei, por 2-0. Dessas 18 jogadoras que tem lá na listinha, 11 estavam sem clube na época, e 5 jogadoras eram do São Paulo e uma do Saad, que é um time de São Caetano, aqui de São Paulo. Mas enfim, mais da metade das jogadoras convocadas estavam sem clube na época da estreia do futebol feminino do Brasil nos Jogos Olímpicos. Inclusive, a Formiga era a caçulinha da turma, gente. Ela tinha 18 anos, quase a minha idade, um neném. Muito fofa. Ela e a Pretinha eram uma das mais novas, né? A Pretinha tinha 21, a Formiga 18. Tinha acabado ali de se tornar maior de idade. Olha que chique. E o Zé Duarte era o técnico, né? Só pra trazer a ficha completa. Como era 1996, não tinha internet, né? A internet foi criada em que ano? Bom, foi criada um pouquinho depois, né? Se tinha internet, não era algo muito popular. Então eu pensei, a galera que pegar os outros anos, de 96 pra frente, vai ser mais fácil achar matéria pra saber como foi a repercussão e tudo mais, das meninas no futebol e tudo mais. E aí eu entrei no acervo da Biblioteca Nacional pra procurar algumas matérias de 1996. E aí eu achei aqui, do Jornal do Brasil, eu achei aqui uma matéria que foi publicada um pouquinho antes da estreia. Não tem a data exata aqui, mas pelo contexto você vê que foram, sei lá, uns 3 dias antes da estreia. E a manchete diz assim: mulheres em campo. A diferença é gritante. Para cada jogadora no Brasil, há 4 clubes de futebol feminino nos Estados Unidos.
Enquanto no país do beisebol e do basquete, 1,4 milhão de americanas adultas praticam o soccer, apenas 1.800 brasileiras ousam calçar a chuteira e entrar em campo para jogar futebol no país do futebol. Tamanha disparidade entre o número de praticantes leva Zé Duarte, o treinador da seleção brasileira, a suspirar. O que falta é quantidade, porque qualidade a gente tem. E aí continua a matéria falando que não é bem assim, né? O jornalista que escreveu aqui, ele tem alguns pontos para levar em consideração, mas eu achei esse primeiro parágrafo bem impactante, assim, pelo fato da gente ter um destaque, mesmo que pequenininho, ali pro futebol feminino, e trazer esse dado de que, essa informação de que o país do futebol não é bem o país do futebol. Então, assim, né? E aí, inclusive, um pouquinho mais embaixo ali no jornal, tem a escalação tanto da seleção masculina como da seleção feminina e onde assistir os jogos, né? E o legal é que a estreia da seleção feminina, que aconteceu num domingo, foi transmitida pela Band e pela ESPN. Então teve transmissão na TV aberta também. Nesse primeiro ano, né, que eu acho que a gente já começou bem, né? Embora a gente não tenha ganhado nenhuma medalha, a gente chegou até a semi, fomos eliminadas aí na semi pela China, que é um time muito forte até hoje, já era em 1996, já tem a sua história. E eu acho que a gente começou bem. E acho que até no ano da Copa, eu tava ouvindo o episódio da Copa e falando um pouco que naturalmente a gente meio que compara, né, com o time masculino. Eu fui olhar o time masculino de 1996 e o time foi eliminado pela Nigéria, também na semifinal. E era um time que tinha Bebeto, Rivaldo, um time super badalado, que também não deu em nada. Tô fazendo essa comparação só para mostrar que, tipo, a gente começou muito bem e eles não começaram, embora tenham ido até, não começaram não, porque já tava há mais tempo do que a gente nas Olimpíadas, mas só para fazer esse comparativo mesmo, que era um time muito mais badalado, né? Até no livro que eu tô lendo, o time feminino era chamado de o primo pobre, porque, né, até Dudinha trouxe essa matéria que eu acho que ilustra bem a diferença. Até hoje a gente vê menos, mas em 1996 era uma coisa absurda. E só para fazer um pouco esse comparativo. O que eu mais gosto dessa Olimpíada, quando eu estava pesquisando, é descobrir que foi nela que as mulheres ganharam a primeira medalha. Até então, as mulheres não tinham ganhado medalha nenhuma nas Olimpíadas, né, em nenhuma modalidade. E foi no vôlei de praia que a gente ganhou, foi uma final feminina. Quem é dessa época? Eu sou, só que eu era pequena, guria, né? Então eu não lembro bem. Mas não sou tão novinha quanto a Duda, mas os meninos que são mais velhos certamente lembram dessa final, que foi entre aí a Adriana e Mônica, né, e a Jaque e Sandra ganharam o ouro. Então a gente ficou com o ouro e com a prata nessa final do vôlei de praia, que foram as primeiras medalhas das mulheres na história das Olimpíadas, das mulheres brasileiras, claro, né? Eu adorei essa curiosidade de saber que foi ali que a gente começou a calcar esse caminho que hoje é super vitorioso, né? Praticamente em toda a Olimpíada, alguma mulher brasileira fatura aí medalha. Sim, isso que você falou, Elisa, já dá um gancho para outra matéria que eu tinha achado, também no Jornal do Brasil, que a seleção masculina também teve ali a estreia, acho que foi no mesmo dia, se eu não estou errada. Ou foi no mesmo dia ou foi um dia antes. E aí, parando para pensar no contexto. 1996, o Brasil tinha ganhado o Tetra em 94, né, pensando no futebol masculino. No futebol feminino, a Noruega tinha sido campeã da Copa de 95. E aí a matéria diz o seguinte: Brasil dá vexame na estreia em relação à seleção masculina. E embaixo, o futebol feminino faz 2 e consegue empate. Então você vê de um lado a seleção tetra de 94 perder na estreia contra o Japão. Inclusive tem outras matérias no jornal falando que o Japão era um time fraco, né? Então todo mundo estava na expectativa da gente ganhar contra a seleção japonesa, acabou perdendo ali por 1-0. E o time feminino, a seleção feminina, que era uma coisa nova, estreia, a galera tava começando a conhecer, empatar contra, tipo, o atual campeão do mundo, a seleção campeã, que era a Noruega. Então, assim, eu achei legal fazer essa comparação pelo fato da gente poder enxergar um pouquinho além, levar em consideração os contextos, né? E a verdade é que nas Olimpíadas, o futebol feminino, a gente só veio ganhar o ouro com o masculino em 2016 aqui em casa, mas até então era só vexame.
A gente sempre colocava muita expectativa nos meninos, mas era só vergonha alheia. E as mulheres aqui davam e dão, né? Muitas alegrias, embora a gente ainda não tenha ganhado ouro, mas a gente sempre chegava lá. E muitas vezes teve ano que a gente vai citar que os meninos nem se classificaram. Sim. E desde que a gente começou lá em 1996, a gente sempre participou. Então, teve ano que eles nem foram. Eu acho que quando o Mark chegar nas Olimpíadas de 2016, ele deve trazer um pouquinho desse contexto, que foi aquela confusão lá. Confusão, assim, entre aspas, né? Mas a seleção masculina... Foi mal, gente. A seleção... Quem era que jogava pra ver se era a seleção masculina mesmo? Tinha o Neymar, dependendo Gabigol. Do ano, a gente pode avaliar. A seleção masculina indo super mal ali no começo dos jogos, e a seleção feminina dando um show, né? Que teve toda aquela polêmica Marta, Neymar. Mark vai trazer mais detalhes, eu acho. Mas foi isso que eu separei de informações que eu consegui encontrar aqui. Eu queria ter um pouco mais de tempo para olhar as outras matérias. Eu só consegui ver a do Jornal do Brasil, mas tem vários outros jornais aqui que com certeza publicaram alguma coisa. Mas assim, o que a gente percebe é que o futebol feminino, ou futebol masculino, acaba sempre levando ali a capa, as primeiras manchetes, e o futebol feminino acaba às vezes ganhando só uma notinha, que é o que eu mais vi aqui, né? Mas não deixou de estar lá, né? Então é um ponto importante, levando em consideração a importância da modalidade. E é isso. E na maioria das vezes disputando medalha. Sim, e pensa, como você falou, estreia e a gente ficar em quarto lugar, sabe? Pois, a gente já começou disputando medalha, né? Porque a gente tentou o terceiro lugar, não deu certo, mas a gente disputou. Sim, então acho que foi uma estreia muito boa, muito boa. Principalmente levando em consideração que, né, tudo que a gente já sabe, que o futebol feminino não tem apoio, que as mulheres há pouco tempo podiam jogar sem a lei que proibia, né? Então, acho que foi uma estreia bem legal. Queria ter visto. Muito positivo. Sugeri pra Globo reprisar aí na quarentena. Show. Só pra fechar aqui. Naquele ano, só pra trazer um contexto um negócio mais completo, como a seleção feminina ficou em quarto lugar, a seleção masculina, mesmo com o vexame ali na estreia, levou o bronze, venceu Portugal por 5-0, e a Nigéria, que a Elisa citou também, né, que foi quem eliminou o Brasil ali, que eliminou não, né, porque disputou o bronze. Mas tinha vencido o Brasil, venceu a Argentina e conquistou pela primeira vez a medalha de ouro. Então foi a primeira vez que um time de futebol do continente africano conseguiu uma seleção, né? Conseguiu uma medalha de ouro. Achei bem legal isso. Muito bom. É isso da minha parte. Elisa, você tem curiosidades a mais aí de 96 ou já foram aí distribuídas ao longo da conversa? Não, só... Gente, eu tô falando demais hoje. Acho que eu tava realmente... Tem que falar, tá certa. Muito em falta. Que em Atlanta, 96, o Brasil enviou uma delegação de 225 atletas. E eu achei interessante que foi meio que ali que as mulheres começaram a se destacar, porque elas já representavam quase 30% do grupo. Eu sei que parece muito pouco, né? Mas só para fazer a nível de comparação, houve anos, ali na década de 30, por exemplo, que o Brasil não tinha uma mulher na delegação e teve ano que não tinha nenhuma. Então, assim, passando 80, 90, a gente começou a mandar mais mulheres. Graças a Deus, a cada ano isso vem crescendo mais. A gente vai falar nas curiosidades de outras Copas. E foi lá na cidade também norte-americana, pela primeira vez, que o Brasil superou a marca de 10 medalhas conquistadas. E também esse número... Teve anos que foi pior, depois foi melhorando. 2016 foi o melhor ano da gente. Mas, enfim, são essas as curiosidades. Eu vou trazendo mais aqui nas curiosidades da Elisa. Boa! O ano 2000. Vamos falar aí das Olimpíadas de Sydney, na Austrália. Eu não sei quantos anos a Elisa acha que que os meninos têm, mas eu não lembro direito da Olimpíada de 96 não, tá? Agora a de Sydney eu já lembro mais. Me diga pelo menos que você nasceu. Já tinha nascido em 96. Já tinha 7 anos em 96. Eu não tenho condições de pedir tanta autorização aos pais.
Mel, vem falar aí pra gente sobre as Olimpíadas de Sydney. Vamos lá. Vamos falar de 2000, que eu ainda acho que aconteceu há 10 anos atrás, ou 5 anos atrás. Não, tem ficando velha mesmo. Nossa, mentira. Ok. É embaçado. Não, eu tava vendo uma reportagem do The Guardian e tava escrito assim: essa reportagem tem 19 anos. Que eu acho que eles estavam meio que assim, né? Você é retardada? Por que você tá lendo um negócio desse, né? Eu falei, putz, 19 anos, velho, não é possível. Esse episódio me deixou um pouco triste, mas bom. O tempo passou e eu sofri calado. Sinal que Mel lembra bem. Eu sofri calada, assim. Com certeza. Mas ok, falando sério agora. A Olimpíada de 2000 foi realizada em Sydney, na Austrália. Então a gente vai ter a composição aí de 8 seleções, né? Sendo que a classificação delas foi determinada pela classificação da Copa do Mundo de 1999 mesmo, né? Então foram as 7 melhores classificadas, mais a dona da casa. Isso vai fazer com que a gente tenha as seguintes seleções participando. A gente vai ter os Estados Unidos, a China, Brasil, Alemanha, Nigéria, Noruega, Suécia e Austrália. Isso aí acabava significando a estreia, né, dos representantes da África, né? A Nigéria pela primeira vez consegue, então, fazer esse marco pro caso da África. E da Oceania a gente vai ter aí, no caso, se eu não me engano, a Austrália ainda estava na Oceania, naquela época, na Confederação da Oceania. As seleções elas foram divididas em 2 grupos, então a gente vai ter o grupo E e o grupo F. O grupo E, então, vai ser composto pela Alemanha, Brasil, Suécia e Austrália. E o grupo F vai ser Estados Unidos, Noruega, China e Nigéria. Antes da gente ir para os jogos mesmo, só queria deixar aqui marcado quem que estava representando o Brasil aí, né? Então, o time base era composto pela Andrea, pela Simone, a Juliana Cabral, a Tânia Maranhão, a Cidinha, Daniela Alves, Formiga, Maicon, Ceci, Pretinha e Kátia Silene, tendo como técnico o Zé Duarte. Então aí a gente vai ter a Austrália como anfitriã, só que ainda assim ela não conseguiu tirar proveito dessa vantagem e acabou perdendo todos os jogos. A Alemanha, que naquela época era campeã europeia, veio com tudo, ganhando de 3-0 contra a Austrália, 2-0 contra o Brasil, com 2 gols da Brigitte Prinz, que foi uma jogadora que a gente comentou bastante no episódio de Copa do Mundo. E também ganhou de 1-0 contra a Suécia. E aí o Brasil vai conseguir garantir a vaga, né, para passar para a próxima fase na segunda colocação, justamente contra a Suécia, com gols de Pretinha e Kátia. Aí no grupo F a gente vai ter o famoso grupo da morte. Toda Copa tem que ter, né? Toda Copa, Olimpíada, qualquer coisa a gente sempre vai escolher um. Aí por quê, né? Porque a gente tinha os Estados Unidos e a Noruega. E naquele momento eles eram grandes rivais. Acho que no episódio da Copa a gente até comentou mesmo que na primeira Copa do Mundo tinha vários depoimentos e realmente tinha, assim, aquela coisa de provocação mesmo de um lado e de outro, né? E naquele momento elas eram as únicas seleções que tinham ganhado todos os torneios até então. Então, se a gente for pensar, a gente vai ter a Copa do Mundo, aquele torneio teste, né, de 1988, a Copa de 91, 95, as Olimpíadas de 96 e 99. Então, até então, eram os 2 só que tinham ganhado tudo. E os Estados Unidos vai começar muito bem as Olimpíadas, ganhando da Noruega de 2-0, que deu aí um fôlego para elas, com gols da Tiffany Milbret e a Mia Hamm. Empatou com a China em 1-1 e ganhou da Nigéria por 3-1. Depois da derrota, a Noruega conquistou sua vaga na semifinal, ganhando de 3-1 contra a Nigéria e de 2-1 contra a China. É importante destacar aqui que o gol chinês na partida contra a Noruega saiu com a Sun Wei, a jogadora que seria então nomeada pela FIFA como uma das maiores jogadoras femininas do século, junto com a Michelle Akers. Nas semifinais, então, a gente vai ter o jogo da Noruega contra a Alemanha. A Noruega vai ganhar de 1-0 contra a Alemanha. E a gente vai ter os Estados Unidos e o Brasil. Então, aquela famigerada rivalidade que a gente tinha com os Estados Unidos, que a gente chegava no quase e não conseguia. Então a gente vai ter aqui também uma repetição da semifinal de 99. O Brasil começou muito bem a partida, tanto que vai ter 8 chutes ao gol no primeiro tempo contra 1 chute dos Estados Unidos. Mas o gol americano vai acabar saindo no segundo tempo mesmo, na cobrança de falta da Brandi Chastain. A Laurie Fair
cabeceia pra pequena área e a Mia Hamm chutou livre pro gol. Só que aqui, claro, a gente não vai conseguir escapar de nenhuma polêmica, né? O lance aqui, ele é muito contestado porque a Mia Hamm só consegue chegar livre pra bola porque a Tiffany Milbrat, ela teve um choque com a goleira Andrea. Então, naquela época, ficou muita essa discussão de que deveria ter sido pênalti, que isso prejudicou o Brasil e tal. Então, a gente já sabe de onde que vem aquele ranço, né, contra os Estados Unidos. Eu acho que isso é uma questão que, sabe, cabe a discussão. Não sei se é bem assim, viu, Mel? Without barreira. Without barreira. Aí, ok. Então a gente vai ter as finais formadas. A gente vai pensar primeiro no jogo de terceiro lugar entre Brasil e Alemanha. A gente vai ter a Brigitte Prins como a nossa algoz aqui, porque ela marcou os 2 gols, né, na primeira fase. E aqui ela vai marcar o gol da vitória da Alemanha, tirando a medalha de bronze da seleção. O Brasil, ele dominou o primeiro tempo, mas o ataque sentiu falta da Katia Silene, que estava fora por lesão. A defesa alemã se mostrou muito sólida e quando o ataque brasileiro conseguia passar dessa barreira, a goleira Silke Rothenberg, considerada uma das melhores daquele momento, parou a seleção. Mas, aos 19 minutos do segundo tempo, a Renate Lingor chutou fora da área, num lance sem chance de defesa para a goleira Andrea. O jogo continuaria equilibrado, com o Brasil tendo uma chance com a Pretinha, mas, faltando 11 minutos para o fim do jogo, a Prins fecha o placar 2-0 para a Alemanha. E a gente vai chegar aí na grande final, Noruega e Estados Unidos. Então, novamente, grandes rivais se enfrentando aí. E até aquele momento, os dois tinham se enfrentado 7 vezes só em 2000. E foram 3 vitórias para os Estados Unidos, 3 vitórias para a Noruega e um empate. Então o jogo ele vai começar muito intenso, com os Estados Unidos saindo na frente logo aos 5 minutos, com o gol da Tiffany Milbrat. Os Estados Unidos continuam no embalo, mas a defesa norueguesa se organizou muito bem. Inclusive, a Mia Hamm foi parada por impedimento por algumas vezes. Mas a Noruega não abriu mão do jogo e pouco antes do intervalo, Bro Spezet garante o empate com um gol de cabeça depois da cobrança de escanteio. Então o segundo tempo começou com uma Noruega muito empolgada, mas foi os Estados Unidos que dominou as chances e foi a goleira norueguesa que salvou a equipe em 3 a 4 chances claras de gol. Aos 38 minutos do segundo tempo, o Nilen lançou para Ragnhild Gudbrandsen, que de cabeça marcou o gol da Noruega. Faltando 30 segundos para o final da partida, a Cindy Parlow chuta para a área e a Mia Hamm, que é uma jogadora de 1,57, salvem as baixinhas, consagra o empate para os Estados Unidos. A Mia Hamm, que tinha sido tão criticada na Copa do Mundo de 99, ela deixa uma marca diferente aí nas Olimpíadas de Sydney. Então vocês imaginam só, né? A partida termina aí com empate nos últimos segundos. As jogadoras norueguesas estavam loucas da vida, porque elas já tinham perdido vários títulos para os Estados Unidos, né? Então a Gro Spezet, ela, para motivar a equipe, ela simplesmente fala: gente, esquece, a Olimpíada é nossa, a gente não vai perder. Não é justo que as americanas sempre ganhem tudo. Então a gente consegue entender como é que a rivalidade estava aí, a flor da pele mesmo. As norueguesas começariam mais descansadas na prorrogação, já que a Mia Hamm e a Tiffany Milbrat tinham corrido muito durante o jogo. Um detalhe importante é que nessas Olimpíadas valia o critério do gol de ouro da prorrogação. Aquela coisa super emocionante que todo mundo ficava se cagando de medo pra não sair nenhum gol. Era legal, eu acho que é injusto, mas era divertido. O gol ele acabou saindo no lançamento da Riise para Milgren, que dominou a bola e marcou seu gol, garantindo o ouro para as norueguesas. Só que assim, aqui o lance ele foi bem controverso, tá? Porque dependendo da imagem que você vê, parece que ela ajeitou a bola com a mão, com o braço mesmo. Só que não foi intencional, foi o jeito que ela tava andando, tinha vários jogadores ali no meio. Então deu pra considerar como um gol legal. Mas ainda assim, a partida ela terminou com muita confusão, né? As jogadoras indo intimar a juiz e tal, a árbitra. Então, mas ainda assim,
Noruega ganha, consegue finalmente tirar esse título dos Estados Unidos. E aí o que é mais interessante é que esse jogo seria lembrado como um dos melhores da história do futebol feminino. E segundo o New York Times, aqui é uma tradução livre minha, tá? Então, diante de um público de 22.848 pessoas no estádio de Sydney, esse será lembrado como um dos melhores jogos femininos jamais jogados. Aberto e cheio de oscilações frenéticas, criatividade de tirar o fôlego e defesa inspiradora, extasiante vitória e inconsolável derrota. Acho que dá pra entender qual que foi o drama, né? Qual que foi a sensação que as pessoas sentiram naquele jogo. E o mais legal, a gente pode até passar pra vocês depois, é que parece que tem uma série de vídeos do Comitê Olímpico com todas as finais. Então aqui tem como a gente aproveitar a nossa quarentena e assistir esse que talvez tenha sido um dos melhores jogos de todos os tempos. Então a gente pode passar para vocês darem uma olhadinha. E só para terminar aqui, em termos de curiosidade, a Austrália vai ser, naquele momento, ela foi um dos primeiros países que não conseguiram avançar para a próxima fase, tanto em Olimpíada quanto em Copa do Mundo, sendo que ela era país sede, né? No caso, o país que era país sede não conseguiu avançar. E aí, né, depois disso, a gente vai ter a Grécia repetindo o mesmo feito. E até 2016, apenas 3 mulheres haviam vencido a Tríplice Coroa, vencendo uma Copa do Mundo, um Ouro Olímpico e o Campeonato Europeu, que aí foi a Grosse Spezet, a Bente Nordby e a Hege Riise, que haviam conquistado a Euro de 93 e a Copa do Mundo de 95. E aí, uma coisa que eu lembrei constantemente quando eu tava fazendo isso, você tava falando da comparação, né, da masculina com a feminina. Eu não sei se eu tô errada, mas eu acho que não. Eu acho que foi essa a Olimpíada que o Brasil tinha sido eliminado pelo Camarões. Então, de novo, né, por mais que a seleção tenha perdido pros Estados Unidos, tendo ficado em 4º lugar, foi uma campanha muito melhor do que perder pros Camarões, né, e no caso a seleção masculina. Nessa daí, em 2000, a gente, seleção masculina, eu digo, né? Caiu nas quartas de finais. Nas quartas. Não lembro se foi a do Camarões, mas foi... Foi para Camarões mesmo. Foi. E era interessante que era um time novamente super badalado, né? Com o Ronaldinho Gaúcho, com o Lúcio. E aí perdeu por 2-0 para Camarões nas quartas. E Camarões tinha tido 2 jogadores expulsos. Mesmo assim, o Brasil perdeu por 2-1. Enfim, decepções, né, gente? Não, o engraçado também que é meio que uma base da seleção brasileira que acabou indo pra vencer na Copa do Mundo do Japão, né? Da Coreia do Japão. Então... E na época o treinador era Luxemburgo, depois daquele boom ali dele no Palmeiras, né? Em 94, 96, sabe? Enfim, por ali. E aí ele era o técnico da seleção. Não deu em nada. Muito bem. Sobre tudo que a Mel falou aí, eu também eu gostava bastante do gol de ouro. Assim, é igual pênalti, se não for o seu time que estiver envolvido, é ótimo. O gol de ouro é show de bola. É que eu acho que pênalti ainda é mais loteria, na verdade. É verdade, verdade. É o teste pra cardíaco. É o verdadeiro teste pra cardíaco. E a Mia Hamm é uma das primeiras atletas, assim, que eu tenho lembrança do futebol feminino, assim, que me marcou. Fora tipo, Marta, assim, as daqui, mas, assim, um contexto mais internacional, a Mia Hamm é um dos primeiros nomes, assim, que, tipo, mesmo ainda sem eu estar acompanhando, né, futebol feminino, mas era quem eu via ter mais destaque, que eu fui um pouco mais atrás, assim, e falei, pô, joga pra caramba essa moça aí. Ela aparece... ela não aparece, mas ela é citada no Friends também. Toda vez que eu ouço o nome dela, eu lembro disso. Olha aí. Cheio de referências, minha gente, trazendo várias lembranças pra gente. Curiosidades da Elisa, de 2000? Adorei! Por favor, vinheta. Curiosidades da Elisa. Não, só pra lembrar, porque fica sempre essa cobrança do ouro, né? E só pra lembrar que nesta Olimpíada de Sydney ninguém ganhou o ouro no Brasil, né? Fazia 24 anos que o Brasil não terminava uma Olimpíada sem conquistar uma medalha de ouro, como ocorreu em Sydney. Então, é bom dizer, a gente não ganhou, mas ninguém ganhou também. E a última vez que isso tinha acontecido tinha sido em 76, nos Jogos de Montreal.
Só para frisar que foi uma Olimpíada ruim para o Brasil, né? Porque ninguém levou a medalha mais cobiçada. E as mulheres em Sydney, elas começaram a competir no levantamento de peso olímpico, e isso fez com que a Colômbia, não tem nada a ver com a gente, mas só para frisar que a Colômbia ganhou o primeiro ouro através de uma mulher. A Maria Isabel ganhou o ouro, né, na categoria até 75 quilos, e na luta no peso olímpico, e aí a Colômbia conseguiu esse primeiro ouro dela, que foi pelas mãos de uma mulher. Só para frisar, só para passar na cara, assim. O mundo deve muito a gente. Muito legal. Não, tá muito, muito bacana essas curiosidades, assim, enriquecedoras. Muito obrigada. No próximo episódio eu volto. No caso, eu lembro de 2000, eu era pequeno, mas já era nascido. Eu sabia que você lembra. A Marcela, você nem sabe, viu, Elisa? A Marcela lembra de uns negócios aí absurdos com... De 90, talvez? Em 96 ele foi voluntário nas Olimpíadas. Eu estava em Atlanta em 96. Eu vim logo. Entrou no campo do Canidia. É verdade. Sofri muito com a seleção brasileira de 90. Vai lá, Mark. E eu lembro que tinha uma expectativa muito grande no ano 2000, porque a campanha em Atlanta foi boa, né? Da seleção da delegação brasileira. Só que aí, 2000, que não conseguiu nenhum ouro, e se eu não me engano, foi esse ano que teve o do Rodrigo Pessoa no hipismo, que o cavalo dele refugou. E começaram várias piadas lá no Cacete Planeta, assim, que era o Refuguê, o cavalo dele. Caraca, Cacete Planeta, Marcelo. Anos 2000. Falls to Risa with the ball over the top. Oh, and it might fall here. Oh, and it has! It's Malgren, the substitute, with the golden goal for Norway. And Norway are Olympic champions for the first time in their history. What a monumental effort by this Norwegian side. They were utterly outplayed in the first half. They got themselves ahead in the second half. They conceded with the final touch of the 90 minutes and then popping up. What a moment. Vamos falar agora das próximas Olimpíadas, que foram as Olimpíadas de 2004. Essa é a que eu realmente mais tenho lembranças do futebol feminino, principalmente da seleção brasileira. Mas quem vai trazer, então, maiores detalhes aí, eu vou ficar aqui pensando. Chama eu. Vai, o menino tá ali, tá querendo jogar, já tirou o colete. Tô querendo entrar, tô aquecido, tô animado. Mentira, não tô com sono demais, gente. Vou olhar pro banco agora pra esse menino e vem, menino, se consagra aí. João Victor Marques, fala aí das Olimpíadas de 2004. Vamos lá. Então, gente, eu vim falar das Olimpíadas de Atenas 2004, né? Mas antes de mais nada, aí eu queria deixar alguma contextualização de como era a situação do futebol olímpico, pelo menos pra mim. E aí eu não consigo deixar de falar um pouquinho da seleção feminina sem passar pela situação do futebol masculino na época. E aí a gente entra primeiro que, assim, a seleção masculina tinha uma expectativa muito grande de ganhar o primeiro ouro na modalidade. E aí os jogadores que talvez, eu digo talvez pra vocês vão entender já, talvez jogassem essas Olimpíadas, seria tipo uma geração muito boa, uma safra muito boa que vinha principalmente da base do Santos, da base do Cruzeiro, do Internacional. E aí você entra com grandes futuros jogadores, atualmente até reconhecidos como grandes jogadores, que como o Diego, que é o ex-Santos, Robinho, Edu Dracena, Nilmar. A gente tinha Daniel Carvalho também participando de um pré-olímpico. E assim, o Brasil entrou. Esse time brasileiro era bem reconhecido no sentido de todo mundo acreditava que era possível vencer passar pelo pré-olímpico de forma fácil. E aí, como você joga o masculino, você pode também chamar 3 jogadores com idade acima do sub-23, né? Aí, então a gente poderia, por exemplo, ter Ronaldinho Gaúcho, que estava numa fase muito boa. A gente podia ter o Ronaldo Fenômeno. E aí a gente tem alguns jogadores que acabaram não participando do pré-olímpico, que aí é o Kaká e o Adriano, também não tinham sido liberados pelos clubes. E assim, resumo bem básico, porque eu já me estendi muito sobre essa parte.
O Brasil não passou nem do pré-olímpico. Ele não se classificou, quem se classificou foi a Argentina e o Paraguai. E aí, pelo menos pra mim, com 11 anos, eu tinha muita expectativa de ver os jogos do futebol do futebol masculino. Principalmente porque a gente vinha da Copa de 2002, a gente vinha tipo em alta, sabe? A gente queria ver muita coisa. Só que como não teve, automaticamente assim, os olhos se voltaram muito para a seleção masculina de vôlei do Bernardinho, que ganhou muito destaque na mídia, e também para a campanha do futebol feminino, que aí a gente vem de um ano de 2003 que o Brasil conseguiu revelar um pouco a Marta dentro da Copa do Mundo, que foi ganha pela Alemanha. Então, assim, a gente cria uma expectativa um pouco maior nessa situação. Isso é, tipo, mais ou menos uma mistura de como eu vejo, assim, como se passou pra mim a expectativa de querer ver o jogo da seleção, eu com 11 anos, e me deparando com uma situação totalmente diferente e gostando me deparando com outra modalidade, sabe? Isso eu acho que pra mim foi bem importante. Eu acho bem relevante isso que você tá falando, João. Eu acho que realmente faz muito sentido. E isso nos reflete não só assim uma questão pessoal sua. Agora você falando isso, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Mas até em questão de mídia, né? Já que você não tinha o masculino pra fazer uma mídia em cima e passar, acaba respingando nos outros, né? O que pra mim seria um grande apelo, gente. Porque, assim, é o que eu disse, a seleção veio de um campeonato mundial. Tanto é que em junho daquele ano ela também conseguiu ganhar um torneio, a Copa América, em cima da Argentina, assim, com grandes jogadores ainda. Então, a gente sempre esperava um pouco mais da seleção brasileira, todo mundo esperava, mas na hora ela não existiu. Ela realmente nem se classificou, e tanto é que muitos jogadores, assim, foram contestados pela situação, como o próprio Diego e Robinho, que era, tipo, os astros, assim, do futebol brasileiro na época. E, assim, automaticamente a gente perdeu com o futebol masculino, mas a gente ganhou em outro aspecto, que foi a gente poder se deparar com o futebol feminino nesse ano. Que eu acho que, apesar de ter participado da Copa de 2003 e ter tido uma relevância até, ficou em quinta na classificação geral, eu acho que, assim, um marco mesmo para a seleção feminina, para o esporte feminino no Brasil, é a própria participação nas Olimpíadas de Atenas. Dado todo esse contexto que, tipo, é meio que uma mistura de como eu me sentia antes e, tipo, do que eu tinha visto na época e depois de pesquisar bastante coisa, eu percebi agora, a gente entra tipo, no que foram realmente as Olimpíadas. As Olimpíadas os Jogos Femininos acontecerão de 11 de agosto até 26 de agosto. E aí a gente tem a representação dos times como a China, o Japão, os Estados Unidos, todo poderoso, o México, o Brasil o único representante da América do Sul. A gente tem a Nigéria representando a África, a gente tem a Alemanha, a Suécia, que se classificaram pela Europa, junto com a anfitriã, que é a Grécia. A Austrália ainda disputava as eliminatórias pela Oceania. E assim, os grupos eles foram divididos de uma maneira que me incomoda um pouco a princípio. E isso também me se reflete um pouco na situação de eu não entendia por que os grupos eram E, F e G. Até hoje eu não entendo. Mas a impressão que me passa é que... Desculpa interromper, posso? Pode. Já interrompi, né? Isso daí eu ia falar mais pra frente. E aí vocês estão falando, eu falei, não, quando alguém falar, eu falo. Aí eu fui esquecendo, a Mel falou, já você falou. Os grupos não é tipo A, B e C, porque eles seguem a sequência do torneio masculino. Isso, era isso que eu também Entendeu? fiquei, porque assim, eu não entendi na hora. E aí depois eu fui vendo, assim, tipo, quem ganhou no futebol masculino e tudo mais. Aí eu percebi que, tinha um A, B, C e D. Aí eu falei, tá, faz sentido. Aí um pouco da ficha caiu. Só continua. Uma continuação eu achei meio estranho, sabe? Ainda acho estranho. Eu acho bem... Mas tudo bem, né? Tipo... Se eu pudesse melhorar as coisas, eu melhoraria muita coisa. Mas aí, o que eu achei engraçado, assim, tipo, é que a gente tinha 10 equipes. Só que das 10 equipes, elas foram divididas em 3 grupos. E os grupos ficaram com... O grupo E ficou com 3 equipes, o grupo F com 3 equipes e o grupo G com 4 equipes. No fim das contas, pela forma de classificação, as duas piores seleções não se classificariam para a próxima fase. E aí esse peso acabou acontecendo com a Grécia, a anfitriã, e com a China. Mas ainda assim eu achei uma tabela muito confusa, sabe? Porque matematicamente, tipo, uma equipe pode formar 9 pontos e outra só pode formar 6, então...
confesso que me senti um pouco incomodado. Dada essa situação, entendendo um pouco como foi o tabelamento da competição, a gente vê que o Brasil conseguiu vencer a Austrália, perdeu por 2-0 para os Estados Unidos, e aí ele fez uma goleada absurda em cima das donas da casa, 7-0, o que fez com que eles classificassem em segundo no grupo, e depois nas quartas passou pelo México, com uma nova goleada por 5-0, e depois pela Suécia, que tinha sido eliminada na Copa de 2003, vencendo por 1-0. Do outro lado, num outro chaveamento, a gente se depara até com os Estados Unidos, que na situação venceu o Brasil, estava no mesmo grupo da seleção, venceu a Grécia e empatou com a Austrália no terceiro jogo. E aí eles classificam em primeiro no grupo. Na fase seguinte venceu o Japão por 2-1 e jogou na semifinal contra a campeã mundial, a Alemanha, que aí também se vingou de uma derrota na Copa de 2003. Eu acho muito legal, tipo, é muita vingancinha, sabe? Gosto muito. E aí essa vitória aconteceu sobre a Alemanha, aconteceu na prorrogação, na verdade, com o gol da O'Reilly, ou Heather O'Reilly. Mas aí a gente chega ao que importa mesmo, porque assim, pra mim o ápice realmente não tinha como ser outro, teria que ser a final, principalmente porque é o que eu digo, é o João de 11 anos. De 11 anos? Não, minto, talvez uns menos, por aí. Você tinha dito 11. Então foram 11. Não, eu tô confuso. Não, 11, eu falei errado, gente, me desculpa por tudo. Era o João de 13 anos, porque foi 2004. Eu sabia que era mais a cidade. Não, eu confundi. Números é complicado, eu sou de humanas. Mas assim, então, volta tudo. O João de 2004 é o João de 13 anos. Onde houve ali João de 11 anos, ouça-se João de 13. 13 anos, exato. Então, a gente tinha, pra mim foi o ápice realmente da competição, porque não tinha como ser diferente. A gente teve a transmissão ao vivo da final, e aí de um lado a gente tinha a Marta, a Cristiane também, tipo, jovens assim, 18, 19 anos, e também a Formiga, que também jovenzinha, sabe? E aí a gente tem muita gente importante ali, como a Ju Cabral, só que do outro lado a gente também tinha, tipo, uma superpotência do futebol feminino, que a gente tinha a Mia Hamm, que o Edu mencionou agora há pouco, que ela foi eleita melhor do mundo em 2001 e 2002. A gente tinha a goleira, a Scurry, que ela, se eu não me engano, ela tinha participado também da seleção americana nas últimas Copas. Sim. Ela, desculpa, João, novamente, mas é que a Scurry, que ela era a goleira quando os Estados Unidos venceu a China, né, na Copa do Mundo, e fica aí... Ih, rapaz, agora eu vou jogar contra o Without Barreira aí, porque a decisão dos pênaltis, ela adianta de uma forma que ela quase chega na bola antes da chinesa bater. E faz a defesa do pênalti lá na final. Agora eu vou ter que dar razão ao João aí. Vai aí. Tá aí, toda Copa tem uma polêmica. Todas as Olimpíadas tem uma polêmica. Vai lá. É difícil defender esse pessoal aí americano. Mas difícil. Não foi pênalti lá no White. Mas enfim, segue aí. Tá. Isso é uma eterna discussão. E aí, por exemplo, uma coisa que eu lembro até da época é que nesse jogo o Brasil deu uma amassada nos Estados Unidos. Apesar dos Estados Unidos abrir o placar, no segundo tempo o Brasil empatou com o gol da Pretinha, que a gente volta tipo, de referências antigas, que participou da Copa das Olimpíadas. E ela participou das Olimpíadas em 96. Mas assim, o que me lembra tipo, também é que o Brasil ele tava melhor no jogo. O time brasileiro ele fez uma grande partida, tanto é que obrigou a Brianna Scurry tipo, a jogar bem, e a sensação que eu tive é que ela não era tudo isso, sabe? A sensação tipo, do João de 13 anos é que, tipo, mano, velho, a gente só não tá conseguindo fazer gol. A gente vai conseguir, vai dar. Teve bola na trave, teve um pênalti, né? Queria dizer, um pênalti aí que não foi dado. Houve uma bela mãozada na bola da zagueira americana. E, tipo, mano, é o que eu falo, o Without Barreira tem que ser revisto, assim, urgentemente. Ai, João. Mas, apesar do Brasil tentar ser essa disputa, assim, uma disputa acirrada, fazer frente ao time americano, que não é um time novo, não era um time
era um time até rodado, assim, com jogadores experientes que participaram e já foram campeãs de Olimpíadas anteriores. No fim das contas, a Wambash, a Abby Wambash, ela acabou marcando um gol meio que pra mim foi achado num escanteio, ela conseguiu marcar o gol de cabeça na prorrogação, e o resultado a gente meio que já sabe, né? Os Estados Unidos a seleção americana foi campeã em Atenas 2004. O que eu digo, os Estados Unidos sempre beneficiado. Uma coisa que assim, eu também achei bem legal é que a Cris, ela conseguiu fazer 5 gols e terminou como artilheira do lado da Prince, artilheira dessa competição. Lembrando que essa era a estreia da Cris e ela tinha apenas 19 anos, né? E assim, não tem como a gente falar de outra coisa nessas Olimpíadas de 2004 que não seja muito a seleção brasileira, né? E assim, 2 situações que eu achei bem curioso assim, de ver como pesquisa. Foi um depoimento da Andréa, goleira, né? Que ela menciona que as meninas elas ficaram concentradas 6 meses antes. Porque no começo do ano elas tinham sofrido uma derrota de 5-0 para os Estados Unidos. E em campo, isso, tipo, elas perceberam que elas não estavam prontas, sabe? Só que o técnico René Simões, que foi contratado para as Olimpíadas, nunca tinha treinado futebol feminino nem nada, né? Como normalmente isso acontece, tipo, nessas situações. Ele é marcado, assim, tipo, nessa geração como alguém que conseguiu fazer um trabalho que dá para se considerar como um antes e um depois. As meninas falam que, tipo, ele trouxe uma equipe de fisiologia, de psicólogos, nutricionistas, tudo mais. Ele trouxe muita gente para trabalhar na seleção brasileira. E uma das coisas que elas mesmas mencionam é que ele mexeu muito com o aspecto motivacional e psicológico da equipe. Ele contratou palestrantes, ele usou de frases motivacionais. E aí tem uma coisa que é bem legal, assim, bem curiosa, é que ele fala também que as meninas falam muito de... E talvez seja até marcado, assim, principalmente quando você vê as fotos no pódio, é que cada jogadora do time tinha uma bolinha de tênis. E aí, assim, tipo, na época, assim, demorou pro pessoal entender, mas a ideia é que elas não desgrudassem dessas bolinhas de tênis, né? Elas que tinham que... A ideia seria que elas materializassem o objetivo delas na bolinha de tênis. O que, no fim das contas, eu acho até divertido, assim, porque... psicologicamente as meninas, tipo, ela transformariam esse apego à bolinha de tênis ou apego no objetivo que seria vencer conquistar uma medalha em Atenas. Tanto é que, tipo, no final do jogo, assim, tem uma entrevista, assim, feita na Globo, que o repórter pergunta pra jogadora, eu não me lembro mais quem é, mas ele pergunta pra jogadora, tipo, e a seleção americana e tudo mais, como é que foi? Aí ela levanta a bolinha de tênis e fala assim, ela jogou essa bolinha aqui, tipo, dizendo que elas realmente sabiam que tinham feito melhor e, assim, elas só não foram agraciadas com a vitória, sabe? Eu acho extremamente, tipo, curioso, assim. Uma coisa também que eu achei legal é que a zagueira Ju Cabral, né? Ela fala que essa medalha pra ela vale como se fosse ouro, né? E aí, em uma entrevista que eu acabei vendo dela, ela acaba mencionando que na época ela jogava na Suécia junto com a Dani Alves, né? Com a Daniela Alves. E elas, na época, elas foram perguntadas no grupo, no time delas, se elas gostariam de realmente ir para as Olimpíadas, ou se elas, no fim das contas, tipo, preferiam ficar ali e não ir para as Olimpíadas e ter salário e ficar no time, sabe? E aí elas contam que... A Ju conta que ali elas não pensaram 2 vezes, assim, que realmente... Quando você pensa em Olimpíadas, é o sonho de qualquer esportista, assim, tipo, de participar. E aí eu achei uma situação bem curiosa, porque historicamente, realmente, assim, Olimpíadas em Atenas é histórico, assim, o berço dos Jogos Olímpicos e tudo mais. Achei uma situação bem legal. E aí eu tenho uma dica também, tipo, uma dica cultural, talvez, que aí serve para quem puder comprar, quem não puder, sei lá. Existe um livro feito pelo René Simões, que ele chama
o dia em que as mulheres viraram a cabeça dos homens. E aí o livro narra a conquista histórica da medalha de prata nas Olimpíadas de Atenas, tendo como base assim, o diário escrito por ele mesmo durante a preparação e período de competição. Aí o livro é recheado de detalhes sobre os bastidores e que na real só poderia ser contado mesmo pelo comandante daquela seleção. É interessante, hein? Então, eu achei bem legal, assim, tipo, eu nem imaginava, assim, eu acho que ele lançou em 2007 esse livro. Fica como dica, assim, tipo, até pra um conteúdo extra, sabe? Dica de quarentena pra todo mundo que puder. E, assim, no geral, o legal dessa seleção é que ela realmente foi vista como uma seleção ofensiva, que tinha muitas qualidades técnicas. A gente tem algumas menções, assim, algumas jogadoras, como a Formiga, que era muito ofensiva e ela tinha uma grande capacidade de controle do meio campo. A Marta, que era uma vibradora, que também conseguia conduzir muito, muito bem o jogo. A Cristiane, tipo, jovem, muito rápida, goleadora. E também até a Andrea, que é uma porteira muito confiável, jogou até as Olimpíadas de 2012. Eu gostava da Andrea. Nossa, monstra sagrada. Eu acho que ela tem. Eu tava vendo assim, não queria nem atrapalhar a Mel, na verdade. Tem uma hora que a Andrea fala que, se eu não me engano, ela foi para as Olimpíadas de 2000 também, e ela não. Ela, na verdade, ela nem sabia porque ela tava indo. Ela foi meio como terceira goleira, sabe? Tipo, segunda goleira, na verdade. Achando, vou lá, vou ver como é que é, vou ver os jogos, vai ser divertido, é uma experiência única e não sei o que. E aí o técnico virou e perguntou assim, tá a fim de jogar? Aí ela falou, bora. Aí foi lá e jogou, tá ligado? Foi tipo, achei muito surreal, assim. Mas assim, como conclusão, assim, 2004 eu acho que é tipo realmente um divisor de águas. É uma seleção que, falando principalmente do Brasil, assim, é uma seleção que tinha tudo pra dar certo porque a qualidade técnica individual das meninas era muito boa. Elas conseguiram se fechar em um grupo, assim, por um período suficiente pra treinar, para elas conseguirem ter um condicionamento físico legal. E aí a gente entra naquela situação de por que não deu certo? Porque não tem incentivo. É o padrão, né? Com isso eu encerro minhas considerações, eu acho. Muito bem, Jones. Curiosidades da Elisa em 2004? Gente, eu tô amando essa... Eu já fico esperando essa vinheta, por favor, Edu. Então, vamos lá, vinheta. Curiosidades da Elisa. Eu acho interessante trazer alguns pontos, né, que o João trouxe, né? E que foi a nossa primeira final e depois na nossa terceira Olimpíada, né? A gente só tinha participado de duas, então na terceira, como a gente falou, desde o início a gente chegou bem, né? O time feminino. E em 2004 realmente eu acho que foi um ano muito especial para o futebol feminino na nossa seleção, porque foi uma campanha muito boa. Eu nem usaria esse termo que não deu certo. Eu acho que não ter ganhado ouro não tira tudo que foi construído, sabe, naquela campanha. Embora eu era guria também, muito pequena, mais nova do que o João. Mas, enfim, lembro assim até meio vagamente. Mas a gente escuta muito, a gente vê várias coisas sobre. E eu acho que foi um ano muito bom mesmo para o time feminino. Trazendo algumas curiosidades, em 2004 teve a estreia da luta livre feminina. E aí uma das mulheres que ganhou... a que ganhou o bronze, né? Esse bronze ele teria que ser repartido com o Brasil. Não foi uma brasileira, mas ela é filha de brasileiros. E eu acho que quando isso acontece, a gente tem direito a uma parte da medalha, né? Tanto que quando ela estava lá no pódio, foi receber a medalha, ela estava com um brochezinho do Brasil, porque os pais dela eram exilados, né? Políticos na época da ditadura, enfim. Por isso que ela nasceu lá, mas ela tem um amor pelo Brasil. Eu acho que isso faz com que essa medalha seja um pouco nossa também. Então, só para frisar que na estreia aí da luta livre feminina, a gente meio que ganhou uma medalha. Tem um pouquinho do sangue brasileiro ali. Exato. Então é importante. E na canoagem, em Atenas 2004, a alemã, meu Deus, quem tem que me ajudar com esse nome é Mel. Eu acho que eu vou errar a pronúncia. Virgem. Não sei se ajuda muito não, mas...
Pode falar. Principalmente porque eu também não tô ajudando, né? Mas enfim, a Miss, eu vou falar aqui do jeito que eu acho que é. Aos 42 anos, ela se tornou a primeira mulher em qualquer esporte a conquistar medalhas de ouro em 6 Olimpíadas e a primeira a ganhar ouros com 24 anos de diferença. O primeiro título da canoísta foi em Moscou, em 1980. Se não bastasse isso, eu vou chamar ela pelo sobrenome, que eu acho que eu vou acertar mais, que é Fischer. Também se tornou em Atenas a primeira pessoa na história olímpica a ganhar 2 ou mais medalhas em 5 edições diferentes dos Jogos Olímpicos. A Alemanha encerrou a carreira com 8 ouros e 4 pratas em Olimpíadas. Então, mais uma vez as mulheres quebrando recordes aí, lá em Atenas 2004, e foi também a primeira vez na história que transexuais foram liberados para participar dos Jogos Olímpicos. Olha só. Foi 2004, foi... Mas tem uns anos aí que foram realmente muito especiais. Acho que 2012, vai falar. Mas enfim, foi um ano legal, Atenas. Lembrando que foi onde aconteceu a primeira Olimpíada, né? Em 1896. Depois teve de novo em 1906 e em 2004. E dessa daí de 2004, eu tenho realmente a lembrança da final. Foi uma coisa que me marcou, assim. Eu lembro que eu estava no ensino médio, aí eu estava, acho que no primeiro ano, ensino médio, e eu lembro que eu tava vendo o jogo meio que na diretoria ali, tinha um atendimento, aí eu fiquei lá, tipo, eu não sei se eu estava matando aula ou não, essa lembrança eu não tenho. Mas eu lá tinha meio que a recepçãozinha, assim, e aí tinha uma TV lá, e tava passando o jogo. Aí eu lembro que eu fiquei lá sentadinho, que tinha só acompanhando esse jogo, e fiquei bem frustrado. Eu lembro um dia por a gente ter perdido esse ouro, não ter conquistado, né, esse ouro, que realmente, como o João bem falou, assim, nossa seleção jogou muito mais, né. Edu querendo bancar aqui novinho, já tava no ensino médio em 2004. Eu tava aprendendo a ler em 2004. Meu Deus. Tava no prézinho, maternal, na creche, provavelmente. Pô, eu tava no primeiro ano ainda, são 3. Já tava pensando que faculdade ia fazer. Mas o que o Alisson falou de mim? Não, ele só falou que você não ouve os episódios. Ah, tá. Ou seja, ele não mentiu. Não mentiu. Mas tudo bem, vamos lá. Este episódio foi produzido por Eduardo Araújo, Eduardo Willi, Elisa Marinho, João Victor Marques, Marcelo Murata e Melina Caruso. Roteiro por Melina Caruso. Edição de áudio e sonoplastia, Eduardo Willi. A trilha do texto de introdução é de autoria de Kevin MacLeod, do site Incompetech.com. As demais trilhas utilizadas neste episódio são de composição de Marcelo Murata.